boa noite a todos. A gente agradece bastante a presença, mas essa reunião do grupo do Observatório aqui do Banco Central. Hoje a gente traz mais uma apresentação, hoje é do professor André Modenese, com o artigo Severe Recession with Inflation, The Case of Brazil. É um artigo que ele tem coautoria com os professores o João Sixu, que é também da UFRJ como ele, e da professora Débora, que é da Rural. André, pode começar. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos que estão nos assistindo também. A apresentação, na verdade, ela está seguindo o artigo. Então, vou rapidamente introduzir o tema, falar um pouco sobre o modelo do Fischer, que serve de base para a gente. Depois eu vou falar sobre esse modelo que a gente chama de um modelo de dívida com inflação puxada pelos custos, que é a nossa contribuição. E a ideia e o objetivo do artigo é justamente explicar esse período atípico que acontece, melhor dizendo, esse evento macroeconômico atípico que acontece ali a partir de 2015, no qual a gente tem uma recessão profunda com uma inflação que, como a gente vai chamar a atenção, foi fundamentalmente puxada pelos custos, né, liderada pelos custos. Depois a gente toca, isso não é muito central no ponto, mas a gente toca já nessa questão de que a economia brasileira dá sinais de que está em um processo depressivo. E, por fim, as conclusões. Estão me ouvindo bem? Tudo certo, Juliano? Tá certinho, tá perfeito. Tá, obrigado. Então, vou prosseguir. Então, assim, a motivação básica desse artigo é a partir do pressuposto de que, normalmente, processos de recessão, principalmente recessões severas, usualmente estão acompanhadas de uma deflação, ou pelo menos de uma situação na qual você não tem um surto inflacionário. E como eu falei rapidamente agora há pouco, a partir de 2015, aqui no Brasil, a gente fica meio que assustado, né? A gente olha para a economia brasileira e percebe resultados muito atípicos. Então, a gente tem uma recessão severa, acompanhada com uma inflação de 2 dígitos. E aí, a motivação do artigo é essa. Bem, o que está acontecendo nesse país? E a gente vai buscar, justamente na contribuição na obra clássica do Fischer, de 1933, que é o marco, vamos dizer assim, que é o artigo que trata do conceito de depressão econômica, que está acompanhado com uma variação dramática do nível de preços, no caso, para baixo, ou seja, uma deflação. Então, a ideia básica é que a gente vai estar buscando, né, esses dois elementos centrais do modelo de Fischer, que é uma tradução meio literal, uma tradução livre, na verdade, problemas de endividamento e problemas de preço, né, distúrbios em relação ao endividamento das empresas e distúrbios nos preços, né? Esse que vai ser aí o norte para o nosso trabalho. Rapidamente, o modelo do Fischer, a ideia aqui é só dar uma relembrada. A contribuição, assim, muito resumidamente, do autor, é de que um excesso de endividamento está na origem do processo de deflação que marca aquele período ali dos anos 30, vamos dizer assim, né? Então ele está olhando, né, está tratando ali, está no calor dos acontecimentos, né, na pior fase da Grande Depressão dos anos 30,
particularmente para a economia americana, né? De fato, entre 29 e 32, a coisa foi muito drástica lá, tanto em termos de queda do produto, quanto em termos de queda do nível geral de preços. Então, assim, o Fischer ele faz algumas analogias, e uma analogia a gente pode traduzindo assim mais para o caso brasileiro, transpondo mais para o caso brasileiro, como se fosse um bambu. Então, o que é uma recessão? Recessão é você puxar o bambu para baixo. Mas aí, eventualmente, você solta ele, ele acaba voltando para sua posição inicial. Então, isso é uma recessão. A depressão é quando você puxa tanto bambu, esgarça tanto bambu, que chega no limite dele, né? Você tensiona tanto o bambu que ele quebra. Então, essa quebra do bambu seria a caricatura de uma depressão. E aí ele vai chamar a atenção para isso, olha. E o que é a quebra do bambu? Né? O que seria esse elemento central? É o sobreendividamento, ou o excesso de dívida privada, né, das empresas, do setor produtivo, fundamentalmente, empresas não financeiras em particular. E, diante desse excesso de endividamento, vai ter um processo, né, as empresas vão buscar um processo de desalavancagem, ou seja, de redução das suas dívidas, justamente para equilibrar a sua situação patrimonial. Aí vale um parênteses metodológico, né? Ele está fazendo uma análise de balanço, né? Que é o marco, que foi o marco fundamental do Minsky, né? E logo mais à frente a gente vai chamar a atenção que, na verdade, a contribuição do Minsky, ou a chamada hipótese de instabilidade financeira, na verdade, ela não pode ser interpretada como um corolário, né? Da contribuição do Fischer de 33. Então a ideia é essa, né? O Fischer tem esse conceito de stress selling, né? Ou seja, uma venda apressada, uma venda estressada, assim, uma tradução muito livre, né? Ou seja, diante de uma situação patrimonial muito negativa, no sentido de indesejável, ou seja, as empresas estão muito endividadas, isso gera uma corrida para as empresas se livrarem dessas dívidas, ou seja, eles começam a querer, na verdade, as empresas, diante dessa situação, né, essa situação patrimonial indesejada, elas têm um processo de venda, na verdade, elas buscam vender os seus produtos desesperadamente, então elas reduzem o preço dos seus bens para tentar queimar, como se fosse uma espécie de queima de estoques, né? Então a empresa tem lá no passivo dela a dívida, está querendo reduzir esse passivo, está querendo pagar, né, antecipadamente essa dívida, e ela tem no ativo os bens que ela produz. Então, a ideia é que as empresas, como se elas fizessem um grande saldão de estoques, justamente com o intuito de gerar reserva para pagar as suas dívidas. Então, essa é a cadeia, né? Eu não quero entrar aqui nos detalhes. O Fischer faz uma diferenciação entre a sequência cronológica, que de fato aconteceu lá na economia nos anos 30, ele tem muitos dados, muitos gráficos, e uma sequência lógica. Tá? Eu vou estar focado aqui na sequência lógica do Fischer. E isso vai gerar um processo iterativo e cumulativo. Né? Ou seja, as empresas baixam o preço dos seus produtos para gerar receita, para poder pagar suas dívidas. Isso vai gerar dois efeitos, uma queda nos lucros, porque elas estão vendendo a um preço menor, mas, ao mesmo tempo, isso vai gerar uma deflação. Né? Se todas as empresas estão buscando, estão nesse processo de distress selling, ou de venda, vamos dizer assim, atabalhoada, um processo de venda, uma corrida pelas vendas, isso vai acabar gerando uma inflação e um aumento na taxa geral de juros. O problema é que esse aumento na taxa real de juros vai piorar ainda mais aquela situação de sobreendividamento.
Isso reforça, né? Então, isso vai reforçar essa corrida pelas vendas, e aí eu vou ter um ciclo, né? Uma espiral negativa, ou um processo acumulativo negativo. Aí vai cair a confiança, se vocês quiserem, para usar um termo do Keynes, vai cair a eficiência marginal do capital, os empresários vão reduzir a produção, aí vai ter menos renda, vai ter menos demanda agregada, menos produto e assim sucessivamente. E a economia vai indo para o buraco, né? Até que ela quer. Então, a depressão é essa, é um ciclo vicioso, né? A depressão ela resulta desse ciclo vicioso. Aqui tem uma citação do Fischer, justamente chamando a atenção para isso, né? Falando que os médicos, né, estavam descobrindo naquela época que quando você tem duas doenças juntos, isso é pior do que quando você tem elas em períodos espaçados no tempo, quando você tem em diferentes momentos. Né? E é justamente, ele aplica esse conceito lá da medicina justamente para estudar a economia. E aí ele faz essa comparação. Olha, da mesma forma que uma gripe forte pode gerar uma pneumonia, o sobreendividamento pode gerar a deflação. Né? Então, esse é o ponto central do Fischer. Como eu falei, a nossa contribuição basicamente vai ser propor um modelo analítico para estudar aquele caso atípico da economia brasileira após 2015. E a gente chama atenção, né, justamente pelo fato de que o Minsky ele parte justamente, né, a ideia de que as crises financeiras são endogenamente ou que elas são geradas, né, no seio ou no âmago da economia, vamos dizer assim, esse ponto central do Minsky, que ficou conhecido como a hipótese da instabilidade financeira, na verdade, parte, né, a gente pode entender como sendo um resultado derivado da contribuição do Fischer. Bem, então, na verdade, esse quadro aqui, esse gráfico, ele ilustra bem a situação que a gente está querendo retratar. Ou seja, olha, no eixo vertical tem inflação, no eixo horizontal estou medindo o crescimento. Né? Então, como se fosse uma curva de Phillips, só que com crescimento. Aqui seria uma situação, nesse quadrante, na qual são economias em situações normais. Né? Tem crescimento com alguma estabilidade de preço ou alguma inflação. O modelo do Fischer é uma economia que escorrega para cá, que transita para esse quadrante. Que essa é a contribuição de 33 dele. O modelo que a gente está propondo aqui é um modelo que, na verdade, a gente transita para esse quadrante daqui, que é o modelo, né, como eu já falei, mas não custa enfatizar, é o modelo com dívida e com uma inflação liderada pelos custos. Eu acho que a melhor forma da gente entender o modelo é justamente entender o modelo e já falando do caso brasileiro. Tá? E vai ser justamente isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, na quarta seção do artigo, que é quando a gente faz a aplicação dessa nova abordagem para explicar esse fenômeno atípico da economia brasileira após os anos de 2015, a gente chama atenção, olha, as empresas, né, a gente olha para os dados, né, é um trabalho que mescla, né, ele tem uma perna teórica e tem uma perna empírica, mas é uma perna empírica descritiva, não tem nenhuma econometria aqui. Então a gente olha, a gente parte de uma condição inicial que o Fischer chama atenção, que lá no modelo dele, ou seja, as empresas brasileiras ali
estavam sobreendividadas, havia um excesso de endividamento. Então, ele chama de Big Bad Actors, né? Então, um ator maligno estava presente na economia brasileira nesse período. Porém, a gente tem uma novidade aqui, que foi um ajuste fiscal recessivo, uma contração fiscal, que vai gerar, por sua vez, dois fenômenos macroeconômicos. Primeiro, uma recessão, aí isso daí não é novidade, e aí a gente vai ter que explicar um pouco, vai gerar uma inflação, um aumento de preço. Então, nesse sentido, aqueles dois fatores, ou aqueles dois agentes malignos que o Fischer identifica, sobreendividamento e uma mudança drástica no nível de preço, eles vão estar presentes aqui no caso da economia brasileira. Então, como eu falei, é razoável a gente, né, quando a gente olha para a economia brasileira, a economia já não estava na melhor fase, né, do ciclo macroeconômico. Aí vem o ajuste fiscal recessivo, aí, claro, aí aprofunda a recessão. Isso para a gente, nós aqui que somos pós-keynesianos, a gente não precisa gastar muito tempo explicando isso. A dúvida é, poxa, mas por que teve inflação? Teve inflação, aí é quando a gente descobre que teve inflação, quando a gente olha com uma lupa para o tipo de ajuste fiscal que foi feito. Foi feito um corte de gastos, mas, em particular, foram cortados subsídios de bens intermediários, de insumos. Basicamente, eletricidade e combustível. E aí vai ser justamente o efeito do corte de um subsídio é o aumento do preço desse, né, no caso desse insumo. Então, na verdade, o que aconteceu? Houve um aumento no preço dos insumos, né, que é uma causa típica de pressão inflacionária pelo lado dos custos. Então, na verdade, o que acontece? Se eu somo uma situação de recessão mais uma situação de aumento dos custos, em particular das não financeiras, né, porque a gente está falando de eletricidade, combustível, e eu acabei de me lembrar, perdão, gente, eu não botei aí, mas a gente teve um choque de taxa de juros também, e se a gente entender que a taxa de juros é um custo variável, no sentido de que os empresários tomam emprestado capital de giro, chamado crédito rotativo, né, tomam emprestado recursos junto ao sistema financeiro em geral e ao sistema bancário em particular para financiar a produção corrente. Então, na verdade, o governo ele deu um choque de preços, né, ele tirou o insumo de energia elétrica, tirou insumo de combustível e aumentou a taxa de juros. Então, ele gerou 3 choques de custo que acabaram sendo repassados para os preços. Mas vamos voltar aqui. Então, eu estou numa situação com recessão e com aumento dos custos, notadamente das firmas não financeiras. Em função da recessão, e esse ponto é um ponto bastante importante, porque toca com um projeto já, que é um projeto de longo prazo, que eu tenho desenvolvido, em particular com a Débora Pimentel, que está assistindo a gente aqui. A gente mostra que o repasse de choques, tanto de custos quanto de demanda, ele não é um fenômeno linear, em vários sentidos, né? E, em particular, os repasses inflacionários, sejam de choques de demanda agregada, sejam de choques nos custos, vai depender do nível de atividade econômica. É bastante razoável você supor isso, né? E, em particular, a gente pode supor que, diante de uma situação de recessão, as empresas vão ter uma maior dificuldade de repassar esse choque de custo para os preços. Então, a ideia é que eu tenho recessão, tenho aumento de custos, mas o problema é que esse aumento de custos ele não pode ser integralmente repassado para os preços, né? Então, isso
piora ainda mais a situação patrimonial das empresas. As empresas já estavam sobreendividadas, né? Elas têm um aumento dos custos, o que piora ainda mais o balanço das empresas, e aí vai gerar essa corrida pelas vendas, né? Nos termos do Fischer, um distress selling. E aí a gente entra naquela espiral negativa, aí cai a confiança, cai a produção, cai renda, cai demanda agregada, cai renda de novo, e assim sucessivamente. Então a gente entra, né, nesse processo cumulativo recessivo, que, na verdade, ao que tudo indica, e a gente estava escrevendo esse artigo, se não me falha a memória, o João e a Débora vão poder me corrigir, mas tem mais ou menos 2 anos, né? Acho que foi no início de 2019 que a gente começou a escrever esse artigo. 20 minutos, viu, André? Beleza. Eu já estou terminando. Obrigado. Então, esse gráfico aqui é um gráfico bastante interessante, no qual a gente compara a trajetória da economia norte-americana durante o período da crise. Então, aqui é 29, e aqui é o ano de 1932. Né? No eixo vertical, eu estou medindo a inflação, no eixo horizontal, a gente está medindo o crescimento real do PIB. A ideia, esse gráfico aqui, ele reproduz aquele gráfico anterior que a gente mostrou, que seria um gráfico teórico. Né? Então, a economia americana, olha só, ela segue bonitinha essa trajetória, que vai culminar com o processo de depressão, uma queda ali do PIB da ordem de 13% na economia americana, em 1932, com uma deflação da ordem de 10%. Então, esse aqui seria o caso canônico, né, de uma situação de depressão que serve, né, de base empírica, né, para o trabalho, para motivar e, como falei, o próprio Fischer ele dá muitos dados da economia norte-americana. A economia brasileira, ela segue uma trajetória totalmente atípica. Né? A gente estava, vamos pegar aqui, 2011, a gente tinha um crescimento aí da ordem de uns 4% e uma inflação de 7%. E quando a gente vai para 2015, a gente já está com 2015 ou 2016, né? A gente já está naquele quadrante, que é um quadrante que a gente se assusta, né? Porque eu estou com uma inflação muito alta, né? Particularmente em 2015, acima de 10%, uma inflação de 2 dígitos, e com uma queda do PIB ali da ordem de 2,5%. Tá? Grandes números, assim, só para facilitar. E aí aqui eu trago só alguns dados, né, que corroboram a nossa análise, né, e eu não vou ficar perdendo muito tempo com análise de elevador, né, então esse aqui é um gráfico em que no eixo vertical a gente tem a Selic, no eixo rotativo, na verdade esses pontos aqui são os pontos da Selic, né? Então, aqui, claramente, a gente vê a puxada de taxa do Banco Central, e aqui é a taxa do crédito rotativo, né? Ou seja, aquela ideia, né? No fundo, que a gente está mostrando aqui, é a ideia de que existe uma estrutura a termo da taxa de juros, que quando o Banco Central aumenta os juros de curto prazo, isso se transmite para as taxas longas, em particular para a taxa do crédito rotativo, que, como eu enfatizei aqui, é o custo de produção. Né? Então, esse foi de cara logo, né? O primeiro custo de produção a se elevar. Aqui um outro gráfico que mostra no eixo vertical eu tenho vendas do varejo na esquerda vendas do varejo, na direita desemprego. Então a gente vê claramente aqui a economia brasileira estava numa situação bem confortável em termos de venda de varejo. A partir de 2015 a gente entra aí numa trajetória, uma queda quase que linear, né? Se fosse fazer um ajuste linear aqui,
encaixaria muito bem, né? Então, uma queda muito forte nas vendas de varejo, acompanhada por um aumento do desemprego, né? O desemprego explode, né? A gente sai de um desemprego de, sei lá, chutando aqui uns 4% para mais de 12%. Esse gráfico aqui é o gráfico que retrata muito bem essa deterioração da situação patrimonial das empresas. Aqui eu tenho pontilhado o preço de energia. A gente vê que a partir de 2015 o preço de energia, assim, de fato já vinha subindo, mas a partir de 2015 tem claramente um choque, um tarifaço. Aqui é óleo diesel, esse tracejadozinho aqui, maior, que também começa a subir. A taxa de juros, né, do crédito rotativo, que é essa linha. E a gente está mostrando também que, se por um lado os custos de produção das firmas do setor financeiro subiram, isso não foi acompanhado por um aumento dos preços dela, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o preço de bens manufaturados, né, industrializados, melhor dizendo, a gente vê que eles seguem meio que linearmente, e fica muito claro que a partir de 2015, os custos, né, que estão aqui em cima, ou seja, eletricidade, o crédito rotativo, que é um custo financeiro, a gasolina e óleo diesel, eles aumentam mais, né, muito mais, principalmente energia, né, e juros, aumentam muito mais do que o preço dos bens que os empresários vendem, né? Então, isso deteriora ainda mais aquela situação patrimonial desfavorável, vamos dizer assim, das empresas não financeiras na economia brasileira. Aqui mostrando, né, a partir de mais ou menos de final de 2003 até meados de 2014, ali, um processo de superendividamento da economia brasileira, né? São dados de empresas não financeiras, tá? Importante enfatizar isso. E, claramente, aquele processo de desalavancagem, né? Que vai estar, né? Que é um dos elementos, mais uma vez, daquele ciclo vicioso que gera a quebra do bambu, né? Ou seja, que coloca a economia numa fase depressiva. Aqui uma outra forma de ver o impacto dessa recessão nas decisões de investimento dos agentes, a gente vê que a concessão de crédito ela cai, né? Ela começa a cair bem fortemente, principalmente aqui. Isso daqui já é 2015, né? Aqui está a marca, então a partir de 2015 a concessão de crédito cai e, obviamente, o investimento cai junto, né? Então, esse é um daqueles outros elementos desse processo, né? Desse ciclo vicioso que na economia americana, né, explicaria, né, segundo Fischer, a situação da depressão e, ao que tudo indica, né, a economia brasileira está numa fase, né, em que o bambu quebrou, né, porque está demorando muito para voltar. Aqui, processo de concordata, né, o de recuperação judicial, a gente vê claramente que explode, né, 2013, eu acho que está em perdão, mas acho que são, não sei a unidade, tá? Agora não vou me lembrar, mas se alguém tiver uma dúvida eu posso pegar. A Débora e o João podem me ajudar também, botar no site, mas dá para ver que de 13 para 15 aumenta 50%, grosso modo, e de 13 para 16 quase que dobra, né? Então, as empresas começaram a quebrar, né? Porque um dos resultados, né,
dessa situação patrimonial desagradável ou negativa, né, é justamente a falência das empresas e, de fato, os dados são dados da Serasa Experian, então, confirmam, né, esse quadro, né, confirmam o nosso modelo ou a nossa abordagem. Aqui eu tenho PIB, né? A gente está usando como índice, né, 2004 igual a 100, PIB e consumo, e aí claramente caindo, né? E a gente vê que a partir de 15, né, a queda fica bem mais drástica, né? E ainda que a gente tenha chegado no fundo do poço ali em 16, a gente tem uma recuperação bem lenta, né? E o último dado que a gente tinha era primeiro, acho que são dados trimestrais, dado trimestral, né, PIB. Então a gente ainda está num nível bem inferior, né? Tá aí um nível inferior ao nível de 2014, tá? Gráfico 8, já estou terminando, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada, dá licença aqui que está pipocando, acho que tem gente querendo entrar na sala. Tá, deixa eu permitir. Ih, tinha alguém querendo entrar, mas... Porque eu ouço aqui que tem um pessoal fora do ambiente mas então alguém tentou entrar e já saiu. Desculpa, gente, já termino. Então, a ideia, né, partindo aí já para os finalmente, a ideia, né, que, ao que tudo indica, né, como eu falei, né, já lá, há uns 2 anos atrás, a coisa já estava clara, né, que a economia brasileira estava, né, mostrava sinais de estar numa depressão, né, e uma citação aqui do Fischer, né, que uma depressão é uma situação na qual os negócios, né, deixam de ser lucrativos, numa tradução livre. E ele fala, olha, essa situação pode ser chamada, né, de uma situação de doença dos lucros, né, que foi justamente o que acontece aqui. Eu acho que esse aumento, né, essa quebradeira geral da economia brasileira, né, mostrada na tabela 1, acho que exemplifica bem essa situação. Bem, a conclusão, né, então, fundamentalmente duas. A ideia é que um tipo específico de inflação, em particular uma inflação liderada pelos custos, somado com um processo de sobreendividamento, pode agravar severamente uma recessão, que foi o que a gente viu aqui na economia brasileira, que eu tentei mostrar. E, vamos dizer assim, um corolário disso, em termos de gestão de política macroeconômica, é que os gestores, né, de política macro, vamos dizer assim, para simplificar, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, tem que olhar não só para preços, né, para a inflação e para o produto, né, ou seja, para a dinâmica dos preços e para a dinâmica dos produtos, mas também tem que olhar para o endividamento das corporações, né, ou seja, é importante, né, nesse sentido, a gente está enfatizando aí a importância de você ter uma regulação prudencial ou uma regulação também macroprudencial para estar evitando sobreendividamento, porque, como a gente mostrou, o excesso de endividamento pode fazer com que uma economia descambe de uma recessão para uma depressão. Aí, basicamente, esse artigo, quando a gente marcou a apresentação, ele ainda não estava publicado, né? Preferencialmente, né, a ideia é que apresentar artigos ainda em desenvolvimento, ou pelo menos não publicados, mas
O artigo já saiu no primeiro número do JPKE desse ano, e o link que está no site para vocês é um texto para discussão do Instituto de Economia, de número 26. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. O artigo realmente ficou muito bom, até normal que já tenha sido aceito no JPKE. Vamos abrir agora para a etapa ali de perguntas, né, discussão. Quem quiser fazer alguns comentários, pode usar ali a ferramenta, já que o do Google Meet deixa, de levantar a mão, porque aí ela vai dando uma lista, vai se inscrevendo. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer um comentário para a apresentação aí do André, pode ficar à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou vendo, acho que o Caio já quer falar, né? Pode falar, Caio. Isso. Oi, pessoal, boa noite. Bom, primeiro, parabéns, André, João, Débora, pelo trabalho. Acho que eu vou não vou pegar no principal ponto, não vou falar nada sobre o principal ponto do trabalho, porque seria concordar e ficar revisando coisas que o André já falou, não tenho nada a acrescentar. Eu queria só fazer aqui uma pequena provocação numa coisa que é paralela, talvez paralela com o trabalho, mas que paralela ao resultado principal do trabalho, né, mas que está incluso no trabalho, que era em relação a comparar a crise com a de 29 ou com esse debt deflation de Minsk, né? Ou seja, foi o momento Minsk que o Brasil viveu em 2015, e eu queria destacar aqui perguntar para vocês como vocês veem, porque tem uma certa diferença no caso do Brasil, porque diferente da teoria do Minsk e do Kriegel, né? Enfim, não foi uma redução do colchão de segurança que foi se reduzindo até se reverter, né? E converter um processo de fragilidade numa instabilidade. Acho que a nossa visão da época, enfim, boa parte da nossa análise da época ali foi de que foi uma crise autoprovocada, né? As causas da crise do Brasil foi a austeridade. O governo decidiu espontaneamente, talvez evitando um downgrade da dívida externa, colocar o Levi na fazenda e provocar ali uma crise autoprovocada, né? Aí o pessoal atribui aí ao conflito distributivo gerado por uma taxa de desemprego baixa ao longo de muito tempo, que fez com que a pressão empresarial, quem vai pagar o PAC, etc., levasse a uma política visando o aumento do desemprego, né? Ou outro pessoal fala que não, foi visando, mais pragmático, foi visando a evitar o downgrade da dívida internacional, que a Dilma coloca o Levi, e o Levi faz essa austeridade com tarifaço, né? Então nos coloca nessa posição, ou seja, esse debt deflation foi provocado exogenamente, não por uma redução das margens de segurança, mas por uma condução de política econômica visando atingir esses resultados. Então, teria uma diferença aí, né, entre o processo tradicional do Minsk e o processo que a gente viveu aqui no Brasil. Então, como que... Enfim, deixa essa provocação aí em relação... Tá, Caio, obrigado pela pergunta. Bem, eu vou dar a minha opinião, e aí, naturalmente, se o João e a Débora quiserem, eles completam o que eles acharem necessário. Eu não sou especialista em Minsk, mas até onde eu sei, assim, como que eu interpreto a contribuição do Minsk? Olha, as crises são endogenamente geradas, tá? Esse é um resultado, né? Na verdade, os economistas não são muito precisos, né? Eles chamam isso de uma hipótese, mas isso é um resultado do modelo dele, né? Que, como a gente mostrou aqui, é derivado lá da contribuição do Minsk. Agora, o processo de desalavancagem do Minsk, tem alguém com o mic aberto aí. O processo de desalavancagem que está lá no Minsk, ele tem um gatilho que é exógeno. Se você for lá no Minsk, até onde eu me lembro, tem um gatilho que é exógeno. Aí, então, assim, a resposta à sua pergunta é uma crise minskiana? Sim e não.
é porque é endogenamente gerada. E não porque o gatilho, assim, eu acho que o Minsk, quer dizer, ele até coloca, né, que você pode ter pelo que eu me lembro, ele até coloca, olha, você pode ter vir um governo e querer aumentar juros para combater a inflação, tá? Então, na verdade, assim, eu acho que a sua pergunta é importante para mostrar que houve uma decisão de política econômica no sentido de fazer um ajuste recessivo, né, como você falou lá com o Joaquim Levy, e esse foi o elemento exógeno que detonou esse processo, que é um processo endógeno, né, e chamar a atenção que a gente já tinha aquela situação de sobreendividamento, que é fundamental, que está presente tanto na abordagem que a gente propõe, quanto na abordagem do Fischer. João, você quer completar alguma coisa? Só uma frase, nada mais do que isso. Só para dizer o seguinte, que o corte de gastos do governo pode não provocar tudo isso que aconteceu na economia brasileira. A questão é que esse corte de gastos, ele tem uma especificidade, que é essa que o André levantou, que é um corte de gasto que provoca custos nas empresas que estão super endividadas. Então, qual é a reação das empresas? A reação das empresas primeiro, fazer o que pode fazer para recuperar posição de rentabilidade, só que está muito difícil de fazer isso, né? Porque os custos pressionam e a recessão não deixa repassar tudo para preços. E elas fazem um movimento também de defesa de sobrevivência. Ou seja, o que sobra, ou o que eles têm de ativos, eles utilizam para pagamento de dívidas e não para estimular a produção e investimento. Então, tem uma situação muito específica, que não é simplesmente assim, corta gastos, aí provocou recessão. É corta gastos provocando elevação de custos, e essa que o André falou, eu esqueci até de mencionar, também a taxa de juros, que também é um custo, o que estimula ainda mais as empresas a correrem para o balcão de pagamento de dívidas, né? Porque a taxa de juros está subindo. É só isso. Mas só um complemento, que o que o André falou está absolutamente correto. Beleza, eu acho que do Caio, acho que você já perguntou, né? Não sei se ele quer falar mais alguma coisa. Tudo bem. André, a Isabela, eu acho que ela quer fazer uma pergunta aqui para ti também. Ela está com a mão levantada aqui, eu acho que ela quer te fazer uma pergunta. Não sei se ela Fala, Isabela. Exato. Isa, você quer falar alô ou quer fazer uma pergunta? Bem, eu acho que a Isa já deu a contribuição dela. Obrigado, Isa. Ela queria mais dar um alô mesmo, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vi que eu acho que ninguém levantou a mão. Acho que se ninguém quiser falar, eu queria falar rapidinho, porque eu tinha pensado bastante na linha do que o Caio perguntou ali, porque justamente tem bastante debate em cima do que o artigo fala, né? Então tem um pessoal, não só para Estados Unidos, mas para Brasil, fica muito debatendo se tem esse momento minskiano mesmo, ou se não tem. Tem críticas, né, nesse estilo de momento minskiano. Então, que, por exemplo, o Minsk ele focava muito no endividamento das firmas não financeiras, né, o endividamento corporativo não financeiro,
E aí vocês falam bastante, né, que esse momento ali, logo depois, né, de 15 de 16, era muito na linha do Minsk, né, vender posição justamente para manter posição, né, e aí eu marquei uma parte do artigo para perguntar, né, então vocês colocam lá que você poderia imaginar se talvez se as corporações não tivessem nesse momento, né, ou seja, se os dois atores malignos não tivessem atuando, que é a inflação de custos e esse sobreendividamento das corporações, né? Em outras palavras, a rescisão poderia ter sido mais leve, mais branda, se eles não tivessem lá, né? E aí uma outra parte complementa falando assim, se as companhias elas não tivessem tão sobreendividadas, elas talvez não teriam passado recursos da economia real e transferido para bancos, né? Uma ideia bastante do Keynes também, né? Do tratado ali, moeda indo do círculo industrial para a circulação financeira, né? Aí adicionar uma provocação, né? Então, se esses dois atores malignos não tivessem, provavelmente não teria recessão, ela seria mais branda. E aí eu queria saber assim, e se o endividamento das famílias ele entra também na análise de vocês, se complementa, ou se não complementa, se não tem muito a ver, porque essa é um tipo de crítica que tem ao Minsky mesmo, sabe? Então, ele mais ou menos, ali na década de 80, ele não considerava muito o endividamento do setor das famílias, né? E aí eu fiquei imaginando, tudo bem, então vamos tirar um desses atores malignos, que é o endividamento corporativo. Ainda continua o endividamento das famílias, por exemplo. O que vocês imaginam que poderia acontecer para o Brasil? Porque ainda teria inflação de custos, então teria toda essa questão da inflação e a reação do governo também. Aí imaginando, talvez, não tendo o endividamento corporativo, mas tomando como verdade que as famílias ainda estão muito endividadas. O que poderia acontecer para o Brasil dentro dessa conjuntura assim, hipotética? O que vocês acham? Juliano, eu vou falar dois pontos que eu acho relevantes, né? Então, a gente fala lá na conclusão, né, que o gestor de política macro tem que olhar para o endividamento das famílias, né? Como você bem... para o endividamento de uma forma geral, né? A gente foca em endividamento corporativo, mas você tem razão. A gente também teve um processo de sobreendividamento das famílias que certamente agrava a situação. Depois o João fala um pouco mais a respeito e, eventualmente, se a Débora quiser também. O que eu queria chamar a atenção, né, é que, além dessa ideia, né, de que é importante ter regulação, que, na verdade, é justamente a antítese do que estava sendo feito antes da grande crise, né? Durante a grande crise foi o auge do período da chamada autorregulação, né? Que é a maior balela que você pode imaginar. Então, acho que aqui a gente reforça a importância de ter regulação financeira, acho que essa é uma conclusão relevante. E uma segunda conclusão relevante que não está explícita no texto, não está escrita, mas está implícita, vamos dizer assim, está subliminar, que é uma crítica ao RMI, né? Porque o RMI ele foca justamente na inflação de demanda. E se você for ler lá, se eu não me engano, o relatório, o texto para discussão número 1 do Banco Central, que é do Verlang e outros, ele chama a atenção que, olha, os choques de oferta, né, os choques de custo, a gente só combate efeitos de segunda ordem. Ou seja, a gente só tenta evitar com que os choques de custos sejam repassados para preço. E o que a gente está mostrando aqui, não, olha, um choque de custos, ele, dependendo de quais custos ele estiver sendo combatido, ele pode gerar um problema muito grave, né? E principalmente, né, se for numa situação de sobreendividamento, né? Então, mais uma vez, aí, assim, em poucas palavras, estava tudo errado, né? A gente não tinha regulação direito e a gente tem uma estratégia de combate à inflação que, na minha opinião,
é indesejável, porque é errada, né? Uma visão simplista, né? O RMI é uma visão simplista de um processo complexo, né? Ele parte de uma simplificação, né? No limite, a gente volta lá no Friedman, a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário, você reduz, né, a complexidade da inflação, e, portanto, você tem uma proposta simplista, que é o RMI. E se você traz à tona uma visão estruturalista da inflação, né, que vai privilegiar justamente as pressões inflacionárias pelo lado dos custos, né, fica claro que esse negócio não vai funcionar, e o que a gente está mostrando aqui é que realmente não deu certo, né? João, tem alguma coisa para completar em relação ao endividamento das famílias? Ou... João, você tem alguma coisa para completar aí? Acho que eu vou falar só também mais uma frase. É que a gente, na verdade, não focou no balanço de todos os agentes da economia, né? A gente focou nas empresas. E aí eu acho que queria repetir até uma coisa que eu disse. A economia brasileira ela vem desacelerando desde 2011. O que a gente está mostrando aqui é um caso muito particular de 2015, tal como o André falou. O caso de 2015 a economia vem desacelerando até 2014, de 2011 até 2014, entra numa recessão em 2015 com inflação, que é totalmente atípico isso. Agora, a questão a se pensar é como é que acelera a entrada nessa recessão em 2015, né? Lembra-se que o Levy entrou em janeiro. E rapidamente a economia mergulhou nessa recessão. Olha, eu não conheço nenhum ministro que tenha conseguido tal, vamos dizer assim, evento tão extraordinário. Mas ele só conseguiu porque não é porque ele cortou gastos de investimento, cortou gasto da saúde, cortou gasto da educação. Não é isso. O que faz ele ter esse efeito tão negativo sobre a economia é exatamente as pré-condições lá do Fischer, conforme o André falou. Agora, o que isso tem a ver com a ideia que vocês estão levantando tanto do Minsk? Tem uma parte que é do sobreendividamento, que tem a ver com o Minsk. Mas, na verdade, essa ideia do sobreendividamento do Minsk não é do Minsk, é do Fischer, e o Minsk é que diz isso. O Minsk diz, olha, eu estou copiando do Fischer. Eu não estou inventando nada. Então, tem essa ideia do sobreendividamento. Lá atrás, o que o André mencionou? Existem as empresas que querem vender para poder... Então, fazem deflação, vão vendendo a qualquer preço para poder fazer renda para pagar a dívida. Aqui aconteceu a mesma coisa, queimaram ativos, fizeram o que podiam para também pagar dívidas, tanto que o endividamento das empresas a partir de 2015 cai drasticamente, mas cai drasticamente, um dos gráficos que o André mostrou. Então, tem uma continuidade aí de Fischer-Minsk do endividamento. E essa inflação específica, na verdade, ela tem relação lá com o Fischer no seguinte aspecto. O que a inflação específica que nós temos faz? Ela diminui a lucratividade das empresas. É isso. Lá no Fischer, o que a deflação faz? A deflação faz reduzir a lucratividade das empresas. Então, o resultado é o mesmo, que, no final das contas, leva à paralisação.
A única coisa que vocês estão levantando aí, que eu acho que é absolutamente... que eu teria, assim, a única coisa que eu teria a comentar, que vocês estão levantando, que é bastante relevante, é essa questão que o André já tocou. Da onde é que vem o gatilho? Tá? No Minsk, a gente pode imaginar que o gatilho pode acontecer, pode ser disparado sem ação do governo. Nesse caso aqui, o gatilho foi disparado pelo governo, mas não vamos ter essa ideia básica, que é a ideia do Levi saiu cortando gastos. Não é isso, não é cortou gasto em saúde, educação. Que isso daria uma recessão, mas não daria essa recessão toda que deu. Agora, com os dois atores malignos aí, que era o endividamento e esse tipo de inflação específica, que lá era deflação específica, dá esse resultado muito particular para a economia brasileira. Vocês podem procurar, a gente procurou, o André, a Débora, eu, particularmente a Débora fez esse trabalho, de fazer levantamento assim na história. É raríssimo, mas raríssimo, não encontramos casos onde tem recessão com inflação de 2 dígitos. Não tem isso. Não tem. Não existe. O caso brasileiro, por isso que vai para aquele quadrante ali, nos gráficos que o André mostrou, que é muito interessante. Não existe uma raridade você ter recessão de quase 4, depois recessão de quase 4 e inflação de 10. Isso não existe na história, isso. É isso. Perfeito, obrigado. O André, sem querer, ele até acabou respondendo a outra pergunta que eu tinha, que era que eu queria saber mais ou menos o que um pessoal de uma vertente mais RMI pensaria, né, falaria sobre essa questão da crise. Ele já respondeu. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Se ninguém quiser falar, eu vou passar de novo para o André, que aí ele pode fazer as considerações finais dele, pode concluir ali em relação ao artigo. O Caio quer falar de novo. Pode falar, Caio. Desculpa, eu não queria ficar. Você já. Só então, já aproveitando que vai finalizar, eu queria só deixar uma reflexão que eu estava fazendo aqui, talvez seja. Vocês possam me ajudar com isso. Em relação. Isso já não está mais no paper de vocês, mas tem a relação que é ao futuro, né? Porque a gente vai chegar esse ano com o Open Banking, né? Que é um sistema que vai transformar a forma de competição do sistema financeiro, de market-based, de bank-based para market-based, né? Ou seja, agora o Banco Central vai permitir que as fintechs, esse monte de inovações financeiras entrem no mercado e disputem o crédito com o Itaú, as grandes corporações, as S1, S2 lá, através de compartilhamento de dados, enfim, é toda uma rede, todos eles vão ter conexão direta com o Banco Central, enfim. É toda uma revolução no sistema do sistema financeiro que parece que vem no sentido oposto ao que vocês sugerem no trabalho, no sentido de ampliar a competição entre os bancos e estimular o endividamento, justamente. Então, pensar um pouco assim, tudo bem que agora o sistema já, nos termos de Minsk, ele já está voltando, né, a desalavancagem por conta dessa debt deflation, etc. Mas quais seriam os efeitos que a gente pode pensar no médio prazo dessa mudança que está tendo? E é isso, e basicamente como que a gente pode, o que fazer, né? Acho que vai vir na resposta junto, mas quais os efeitos esperados e o que a gente pode fazer para, como o grupo sugere, para o Banco Central agir, né? Olha, eu confesso que o Open Bank eu não estou acompanhando tão de perto, apesar de ter muito interesse, né? Mas o que eu posso falar de antemão é que que você tocou no ponto de ter mais competição,
né? Mais concorrente. Isso, basicamente o Open Bank é só para assim, estimular a competição. O objetivo do Banco Central é estimular a competição entre sistemas, trazer mais players para competir então, com os bancos. De fato, assim, ainda que não seja foco da minha pesquisa, o que eu vejo assim, de rabo de olho, essa é uma impressão que eu tenho. Aí, não sei se o João, outras pessoas querem complementar. Assim, o Banco Central do Brasil, ele tem tomado algumas medidas para estimular, de fato, uma maior concorrência do mercado bancário. Eu acho que o Pix é um exemplo. Né? O Pix é um exemplo. É uma forma. Aí tem, claro, o Pix tem várias características, mas, poxa, o Pix quer dizer que assim, está tirando receita dos bancos, né? Assim, um dos fatores assim, que chamam a atenção, vamos dizer assim, uma anomalia da economia brasileira, do sistema bancário brasileiro, é o alto peso das receitas de tarifas na receita total dos bancos, né? E o Pix visa acabar com isso, né? Então, aqueles 5 grandes bancos, né? Todo mundo sabe, né? Você tem 5 grandes bancos que monopolizam, né? Oligopolizam o sistema. Dependendo do mercado relevante, você tem de 75% a 80%, 90% dos ativos que você está olhando, né? Mercado relevante / ativos, né? Você está olhando. Os bancos digitais, né? Até onde eu saiba, o Banco Central do Brasil está estimulando o banco digital também. E eu entendo também que Open Banking vai nesse sentido. Agora, realmente preocupa, né, o quanto que isso vai ser regulado, né? Então, eu acho que, e aí para fazer o gancho com o nosso artigo, né? O nosso artigo está chamando a atenção para isso. Olha, tem que ter regulação, tem que olhar para o grau de endividamento das empresas, né, em particular, como o João chamou a atenção, mas tem que olhar, tem que ter uma regulação, vamos dizer assim, microprudencial e macroprudencial também. Então, eu acho que todo esse movimento, né, de ter mais concorrência, né, no setor bancário brasileiro, ele tem que ser acompanhado por mais supervisão bancária, por mais regulação financeira, tá? De uma forma geral. João, quer falar alguma coisa? Não sobre isso. Sobre isso, tudo ok. Fica à vontade. Só uma provocação que eu queria fazer, tal como o Caio. Eu queria fazer também uma provocação. Dizer que é um modelo ideal do Minsky de crescimento, ele não está baseado na ideia de crescimento liderado por investimento para geração de emprego. Aí é provocação mesmo. Tem que ler lá os últimos capítulos de todos os livros do Minsky. O ideal do Minsky é um crescimento liderado pelo consumo das famílias e pela distribuição da renda. Esse que é a trajetória de crescimento que ele considera que pode ser estável, diferentemente de uma trajetória de crescimento baseada no investimento. Mas é só uma provocação que não tem nada a ver com o artigo e para reflexão, porque a gente pensa muito assim nessa ideia do investimento, e a gente tem que olhar lá, talvez, outras possibilidades de ser consumo e distribuição de renda das famílias liderando um processo de crescimento, ou, na verdade, de estabilização do ciclo econômico, e não só essa ideia que é chamada de keynesiana, né? De o investimento liderando o ciclo. Só provocação. Beleza, obrigado, professor. Eu vi, acho que agora teve mais gente que levantou aqui a mão, né? Cristiano quer fazer uma pergunta agora? Pode fazer, Cristiano. Isso. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizo aí, André, João, Débora.
pelo trabalho, excelente artigo. Só fazer uma colocação aí, só reforçando um pouco essa questão do endividamento, como até o André ajudou aí na tese, na minha tese, a gente viu a questão do endividamento das firmas não corporativas nos emergentes. Isso aí se reflete exatamente o que aconteceu no Brasil depois de 2008, com essa, vamos dizer assim, maré de liquidez global, dos principais bancos centrais, aí as firmas brasileiras, inclusive, não brasileiras, chinesas, russas, principalmente BRICS, aí, se endividando forte no exterior e também aqui em moeda doméstica, mas com esse papel externo de endividamento acelerado, que isso aí já começa, vamos dizer, a azedar um pouco essa questão de 2013 com o taper tantrum. 2014 a gente teve choque de preço de commodities, e 2015, que é o ponto do artigo, também teve um episódio lá de aversão ao risco na China. Então, quer dizer, além dessa questão interna do corte de gastos, aí, que foi até, vamos dizer assim, com essa questão do corte de subsídios, né, dessas altas aí de commodities que estavam represadas, a gente vai lembrar aí 2014, crise hídrica e tudo mais, teve esse componente externo forte, e aí entrando nessa linha do Minsk, mas dizer que houve sim esse processo de fragilização dos balanços das empresas. Elas estavam se cada vez mais endividando. Aí tem o trabalho do Norberto Hernani, vem para isso para o Brasil, para as empresas distribuidoras de energia elétrica, enfim. Então, só a questão realmente do gatilho talvez não ter sido endógeno, mas ter sido tem variados fatores, um pode ser esse choque de austeridade, enfim, mas isso aí realmente aconteceu, mas só lembrar também esse componente externo importante aí que fragilizou o balanço das firmas, né? Então teve esse componente, sim, mas a colocação basicamente era isso aí. E só fazer mais um ponto, Caio, só nesse comentário aí, só, assim, embora não seja especialista também, mas a linha toda do Banco Central realmente é isso, aí, com o PINX, o Open Bank, propiciar aumento de competição, com o Open Bank, se você ter né, que passar, vamos dizer, o direito, vamos dizer, hoje em dia os dados bancários são basicamente sigilo de cada grande banco, não, o dado vai passar a ser do cliente, ele vai poder, com o dado, levar os dados dele para a instituição que oferecer as melhores tarifas. E isso vai ser feito gradualmente, ao longo desse ano, até o final do ano, se adaptando à regulação e abrindo passo a passo aos pontos em que o cliente possa ter, assim, de posse de sabendo já, e que agora está começando ainda na primeira fase, até o final do ano, quando tiver disponibilizadas todas as informações, ele vai poder olhar se é o banco grande, o banco menor, quem seja, estiver oferecendo a melhor tarifa, o melhor serviço, ele vai poder disponibilizar os dados e usufruir daquele serviço. Então, sim, apesar de todas essas deficiências que a gente já conhece, as reconhecidas, estão se tentando melhorar não só a regulação, mas a concorrência no sistema. Mas tá legal, obrigado. Então, obrigado, pessoal. Vou interromper aqui.